começar pelo MotoGP aqui. Estuvieron todo preparado. Ele fez mais de 90 sessões de fisioterapia já. Eu aposto que eles vão mandar em princípio em várias corridas, discutivelmente o melhor piloto da MotoGP. Sim, não tem o que falar. O momento Mandiná. Ele grudou e o cara... Quase que vai. O Lorenzo, eu acho que ele vai sofrer um pouquinho, acho que tem bastante. Fala galera, beleza? Eu sou o Edson Luiz, a galera também me conhece por Mamute. A gente está retornando aqui com o nosso programa semanal de notícias sobre motovelocidade, motociclismo. Do meu lado, estamos novamente com a formação oficial, original. Do meu lado direito, Pablito, piloto também. Valeu galera, boa noite aí. Do meu lado esquerdo, o Felipe, o Doc. Como ele diz, ele é prego, mas ele gosta de dar palpite, né? Sou prego. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês a respeito do MotoGP 2019. A nossa visão, as nossas expectativas para esse ano de 2019, tudo que a gente viu nos treinos de Sepang de ontem e de hoje, ressaltando que esse programa está sendo gravado na quinta-feira, ainda tem os treinos de sexta, que aí na hora da edição eu vou colocar aqui para vocês os tempos. Mas a gente vai falar alguma coisa a respeito disso, né, gente? É isso aí. Sim. Até pra gente ter uma prévia, né, vamos? Pra ver, assim, eu volto a dizer, ninguém aqui é dono da razão, dono de verdade. O que a gente faz é um bate-papo entre amigos e o que a gente está fazendo é reproduzir esse bate-papo para que todo mundo veja aí o que a gente conversa nos nossos churrascos, nas nossas conversas normais, corriqueiras de amigos. Outra coisinha antes. Eu tinha prometido que a gente também iria gravar um programa exclusivo sobre o Superbike antes do início da temporada. Porém, eu acredito que não vai dar tempo de fazer isso. Mas eu vou dar um pitaco. Então a gente vai dar uns pitacos, porque a gente não chegou a estudar muito a fundo, mas como aqui todo mundo é curioso, todo mundo sabe um pouquinho. Sim. Vou lançar um boato. Tá, mas calma, vamos começar pelo MotoGP aqui. E aí, Pablito, expectativas para 2019 e a tua impressão sobre a apresentação das equipes aí? Cara, a expectativa sempre são as melhores, né, Edson? É um campeonato ali que é a coqueluche aí da velocidade mundial hoje. E a gente vê aí pelos tempos que entre o primeiro e o 20º, eu acho que não dá 2 segundos de diferença. E foi legal tu falar isso, que é a referência da velocidade mundial, sim. Porque, ao meu ver, passou há muito tempo a Fórmula 1 em termos de emoção. Com certeza. Com certeza. Tu, eu sei que é um cara que sempre acompanhou a Fórmula 1 e gosta, eu acho que... Qualquer coisa que corre eu estou acompanhando. Mas eu acho que não tem mais comparação hoje em termos de emoção. Não existe. A Fórmula 1 ela virou uma coisa extremamente comercial. Ela deixou de ter os princípios básicos de uma corrida para virar uma coisa extremamente comercial. Exatamente. Porque quando um piloto deixa o outro passar para ganhar uma corrida, para formar pontos, para ganhar um campeonato, eu acho que perde completamente o princípio básico de uma corrida. Perde. E na MotoGP você vê às vezes uma corrida que teve 7 pilotos na frente, teve quase todos eles com expectativa de vitória ou com... assim que não ganhou em detalhes. Se eu não me engano, não foi 2018, mas foi 2017. Teve 8 ou 9 pilotos diferentes que ganharam corridas. Verdade, é isso. Então é um mix muito grande, né? Eu não sei se isso vai se repetir em 2019, visto que o Marc Marquez vem aí batendo recordes em cima de recordes. Não está muito bem nesses treinos de Sepang, mas por um justo motivo. Eu tava vendo aqui, ele logo depois da temporada do ano passado ele fez a cirurgia no ombro dele, que todo mundo lembra que toda queda dele ele tirava e colocava o ombro no lugar, né? E ele acabou fazendo uma cirurgia e ainda não está bem recuperado. Pelo que eu vi uma matéria hoje no treino, ele ficou em 8º, se não me engano, nos treinos livres. Eu acho que o Paulo tem essa informação aí. E eu estava vendo aqui num site europeu que ele realmente não está conseguindo frear aonde a dificuldade dele é a frenagem, que ele diz que um forte dele é a frenagem lá em cima da curva e ele está tendo dificuldade porque ele tem que frear mais suave, né? E talvez pela mecânica também, Mamute, da frenagem, que é quando você deposita toda a pressão no freio, vem toda pro ombro. Exatamente. Né? O que segura você na moto é o teu ombro aqui.
Então, com uma cirurgia recente e tudo isso... Inclusive, esse negócio de frear bem na curva, eu e o Pablo temos duas situações distintas. Uma onde ele fez a frenagem na última curva e me ganhou uma posição, né, Pablo? Foi. E eu consegui fazer isso também, só que logo em seguida eu caí lá em Interlagos na última corrida de 2017. Foi verdade. Que eu forcei demais a frenagem. E foi lindo, né? Foi 2 voltas de pega legal, né? Mas voltando ao assunto aí sobre o Marques, eu estava também lendo ontem a respeito, ele até estava um pouco decepcionado porque ele fez a cirurgia, se eu não me engano, logo que acabou o campeonato. Exatamente. Dezembro, né? Começo de dezembro. E ele fez mais de 90 sessões de fisioterapia já e não esperava que quando chegasse no teste ele já estaria mais ou menos apto. Então eu estava lendo que ele está com muita dificuldade para fazer as curvas para a esquerda. Que é onde o ombro dele foi operado. Então ele vem na esquerda, ele diz que ele não tá conjugando com o estilo de pilotagem que ele tem. Então ele não está conseguindo fazer as curvas para a esquerda, somando a isso a frenagem também, que ele está antecipando muito, que também não é o estilo dele. Ele até pediu desculpas aí publicamente para o Alex Rins, que o Rins quase estampou a traseira dele, porque ele, de tanta dor, ele está freando muito antes para conseguir andar. E agora, como é que deve estar a cabeça do pessoal da Honda, hein? 2 pilotos lesionados. O Lorenzo nem conseguiu estrear na equipe. Só uma ressalva, assim, o cara com uma cirurgia recente de ombro, uma luxação recorrente de ombro, o cara consegue andar em 8º. Sim. Com dificuldade de parar, dificuldade de andar, ele anda em 8º. Então, esse cara, ele é um extraterrestre hoje. Hoje não tem, é indiscutivelmente o melhor piloto da MotoGP. Sim. Não tem o que falar. Não adianta os Rossi maníacos virem com teorias da conspiração, porque contra fatos não há argumentos. Os números aí estão... Sabe o que eu acho legal, Felipe? Isso, assim, ó, ele é um fora de série, sem dúvida nenhuma, mas eu acho isso legal no esporte porque isso motiva os outros. Claro. Entendeu? Então eu acho que ele é o franco favorito para ser o campeão desse ano também, acho. Não é a minha opinião pessoal, mas olhando pelas estatísticas, enfim, tudo que a gente acompanha, ele é o favorito. Mas eu acho que tem muito cara aí com gana de pegar ele. Tem. Mas isso que o Mamute falou também, de ter 2 pilotos lesionados, pilotos de ponta lesionados, cara, isso pode incomodar a Honda. Pode. Eu acho que assim, ó, você pode ser um as. Quando você está sentindo uma dor que é insuportável, cara, você não tem como lutar contra ela. Isso é verdade. Você não tem como lutar com uma fratura de mão ou com uma luxação de ombro. E a fratura do Lorenzo não é uma fratura simples, não. É do osso que é o estabilizador da mão. Exatamente. Eu vi no Instagram dele essa semana as fisioterapias. Como é que ele fraturou essa mão? Ele não deixou muito claro, mas ao que tudo indica ele estava treinando motocross. Ele não quis deixar muito claro, aí eu li num site europeu. Porque o Lorenzo sempre fez os treinos dele muito escondidos. Você pode ver que ele nunca... Não tem divulgação. Ele não tem divulgação dos treinos dele, da forma como ele treina. Mas alguns sites europeus que eu vasculhei cogitaram essa possibilidade. Se é real ou não é, não sei. Mas se for verdade, é muito complicado para ele, se caso a Honda não tinha conhecimento desse tipo de treino às vésperas de um... Na verdade, eu acho que por contrato eles não podem fazer isso. Eu lembro... Não podem se submeter a um risco que a empresa contratante não saiba o que eles estão fazendo. Inclusive, eu lembro aqui no Brasil, o nosso amigo Diego Faustino, quando estava correndo pela Honda aqui do Brasil, ele foi fazer algumas... Porque ele também tem um canal no YouTube, ele foi fazer algumas provas, alguns treinos de motocross, e logo em seguida ele teve que vir a público no YouTube dele dizendo que ele não iria mais fazer treino de motocross por conta da Honda ter chamado a atenção dele, porque, queira ou não queira, para quem corre de moto velocidade, que tem um outro tipo de treinamento, o motocross acaba sendo perigoso, né? Mas isso também, Mamute, é uma faca de 2 gumes, né? Porque assim, o cara que é piloto de ponta de MotoGP, é um cara que tem que ter um domínio de moto absurdo. Sim. Para ele desenvolver domínio de moto absurdo, ele tem que andar de tudo. Todos os estilos. Ele tem que andar de tudo. Você vê o Jack Miller andando naquelas motinhas pequenininhas para treinar a habilidade. Sim. Né? O próprio Valentino Rossi, todo o intervalo ele está na pista de flat track dele, né?
Então, Dovizioso também. Dovizioso também. Mas eu, só fazendo continuando aí a linha de raciocínio do Felipe, eu acho assim, que ele está com total razão. Eu acho que qualquer piloto, ou enfim, qualquer profissional na área, que se tu tiver com o mínimo de lesão, ou enfim, aquilo vai te tirar atenção e vai te prejudicar de alguma forma. A minha opinião, eu acho o seguinte: eu acho que ele está tão casado com a Honda, o Marques, né? O Lorenzo, eu acho que ele vai sofrer um pouquinho em relação a essa lesão. Assim como ele sofreu na Ducati, né? Mas eu acho que o caso do Marques, o Marques é um cara tão dedicado, ele é tão fora de série, ele está tão casado com a equipe, com a moto, que eu acho que no Qatar, a primeira etapa, né? Eu acho que para a primeira etapa ele vai estar voando, cara. E assim, eu acredito muito nele, porque ele já vai pro 6º ano dentro da Honda, então ele já conhece a equipe, ele já conhece, por mais que tenha essas inovações da moto, ele é um cara que ele é fora de série. Mas vamos ver. Se recuperar, Paulo. Se recuperar, entendeu? Se recuperar. Isso. Entendeu? Porque se ele não se recuperar até lá, cara, não tem mágica nessa história. Falta um mês, né? Um mês, não tem mágica nessa história. Indo agora um pouco para alguns pilotos aí que mudaram de equipe e que se esperava muito, como Zarco. Tá andando lá atrás, né? O Zarco está tendo uma dificuldade muito grande com a KTM. E eu lembro que em outros vídeos que nós gravamos aqui, nós falamos muito bem da KTM. Inclusive, o Miguel Oliveira está mostrando uma evolução muito rápida para ser o piloto que veio do Moto 2 e está pegando uma moto GP que é totalmente nova para ele. O Oliveira, a primeira saída dele com a KTM foi aquela frenagem, né? Ele se apavorou, exatamente, ele não tinha a manha e está evoluindo muito rápido. E já o Zarco... Explica aquela frenagem, por que aconteceu aquilo? Porque o freio da Moto 2... Exatamente, é totalmente diferente, não tem tanta sensibilidade. É o material? É outro disco de freio, é outra bomba de freio. É de carbono, né? É de carbono. E aí, é acostumado com disco de aço, que é mais ou menos o que a gente usa. Quando esquentou o troço, ele grudou e o cara... Quase deu mesmo o negócio. Quase deu uma RL ali. Uma pilonada. Mas você estava falando do Zarco e da KTM, eu também concordo que eu acho que ele vai ter bastante dificuldade, e eu comparo o Zarco ao estilo dele, tanto de pilotagem como de se portar, ao do Lorenzo. Ele é um cara que ele é muito introspectivo e ele tá passando assim, tu sente nele, eu acompanhei um pouco dos treinos ao vivo, tu sente nele uma certa angústia. E tanto que ele é o primeiro treino oficial que ele faz com a KTM, mas ele, dos pilotos da KTM, a KTM é a equipe que levou mais motos para a Sepang, está com 6 motos lá, com todos os pilotos, inclusive no teste anterior, mas mesmo assim ele ficou em 11º, eu estava olhando. Não, ele ainda assim, ele é o líder da KTM. Na frente do Espargaró, que já faz 2 anos que está dentro da equipe, entendeu? Então é um cara também que... Eu acho que com o evoluto... Mas quando eu fiz essa colocação, eu estava me referindo ao que ele chegou a andar na Tech 3, que ele chegou a liderar a volta, a liderar a corrida, ir para o pódio algumas vezes, e agora está mostrando uma dificuldade maior. Mas então, em relação a isso, Edson, é assim, ó, eu até estava vendo uma declaração do Morbidelli, que a Yamaha, segundo os comentários dos pilotos lá, é uma moto dócil de você tocar. Ela é uma moto fácil. Segundo a palavra. Voltou? Não, ela foi, deixou de ser, e eu acho que ela é uma moto fácil. Segundo o que o Morbidelli falou, é uma moto fácil. Então, se é fácil para o Morbidelli, vai ser fácil para o Zarco. Qual era o grande problema da Yamaha? Já fazendo um adendo aí. É a falta de potência, entendeu? É a falta de potência, que é o que eles prometem tá melhorando para esse ano. Então, assim, o Zarco sair da Yamaha, que é uma moto, entre aspas, dócil, e para a KTM, que é uma moto que está sendo totalmente nova, eles estão projetando chassi, motor, desenvolvida, então ele vai sofrer um pouquinho, mas eu acho que aí, com o desenrolar do campeonato ele vai se destacar. Assim, pilotaço, claro. Pilotaço. Essa fase de adaptação, qualquer um dos pilotos vai passar. Mudou de moto. O cara vai passar essa dificuldade, vai passar esse perrengue aí para desenvolver junto com a moto. Né? Você imagina, mas assim, Felipe, o que tu espera da KTM? Eu espero uma surpresa boa. Tu, Mamute?
Eu, sinceramente, gosto da equipe, é uma equipe muito simpática, eu acho, mas eu acredito que entre os 8. Cara, eu apostaria que... Eu aposto que eles vão andar entre os 5 em várias corridas aí. Tomara. Torço por eles, mas... Isso depois a gente até brincou aqui antes dos bastidores, que nós vamos dar o momento Mãe de Ná. Eu vou colocar na tela aqui. Momento Mãe de Ná do Felipe, meu e do Pablito. O Felipe tava falando, agora que o Felipe, antes que me fuja o raciocínio, o Felipe tava falando da KTM, a KTM do Espargaró foi a que deu maior velocidade final. Né? 328, se eu não me engano, de todas as motos que estão fazendo teste lá em Sepang. Ou seja, cara, outra sensação que deixa na gente, assim, o equilíbrio desse ano, ele parece ser uma coisa muito maior do que do ano passado. Com certeza. Principalmente dessas motos de fábrica. Então, assim, a KTM ficava lá pra trás. Ficava lá pra trás, mas tá começando a andar junto. E o que eu acho que a gente simpatiza com a KTM é o seguinte: a KTM não foi uma empresa que foi lançada na MotoGP. Sim. A KTM ela tem uma história. Então ela começou no princípio, que é a Moto 3. Desenvolveu a Moto 3, ganhou a Moto 3. Desenvolveu o Moto 2, foi na verdade tu pulou, né? Porque eles têm a Rookies Cup. Mas eu digo assim, falando da MotoGP em si, que já é um pouco acima disso, assim, ó, eles têm uma história, né? Eles começaram do começo, eles fizeram o prézinho, depois eles fizeram o primário, depois eles fizeram o ginásio. E assim, ó, é uma equipe que tem tudo para despontar daqui a pouco. Legal. Então eu acho que a simpatia que a gente tem é justamente essa. É uma empresa que fez a escola direitinho para chegar lá. Assim também, né? A gente não pode exigir do Zarco, que é um cara fora de série. A gente até, o Edson tá aqui que vai concordar comigo, às vezes, nem fazendo comparação ao estilo de pilotagem e o jeito que a gente pilota com pilotos de MotoGP, mas a gente mesmo, Edson, quando muda de moto, de uma marca para outra, o cara, às vezes tu tá com uma Kawasaki, sei lá, tu anda com a Kawasaki 2, 3 anos, daí tu vai andar com a BMW, daí o pessoal que é um pouco leigo, diz, pô, mas o cara tá com uma moto melhor, tá andando para trás. Mas é o período de adaptação. A moto é nova, é mais forte, então tu imagina uma MotoGP. Então vamos dar tempo ao tempo que o cara vai... melhor para ti pode ser o melhor, pode não ser o melhor para mim. Sim, com certeza. E assim, só 2 considerações, Almute, com relação à KTM. Assim, Zarco vai andar na frente. Assim, eu aposto muito na frente dos pilotos, tá falando de todos da KTM é o que vai andar na frente. E uma parte dessa ansiedade que ele tem é a idade. Porque ele não tem mais a idade da galera que está começando lá. Sim. Ele tem 28 ou não que ele seja velho ou coisa parecida, mas pra galera que tem que... Ele tem que estar no momento de ele acontecer uma história, é agora ou nunca. E para finalizar a questão da KTM, porque a gente comentou do Oliveira e comentou do Zarco, do Pol Espargaró, eles andam de KTM, porém Zarco e Pol Espargaró na equipe oficial, KTM, Oliveira e Chiarin na equipe satélite, que é a Tech 3, que era Yamaha, e virou KTM. Então, para deixar esse assunto bem separado. Outro piloto que mudou de equipe e foi o primeiro ontem. O primeiro a cair, o Iannone. Pô, o Iannone, né, cara, foi pra Aprilia. É um puta piloto, né? É um baita piloto, cara, mas eu acho que ele não melhorou de cabeça ainda. Mas sabe o que eu acho muito difícil da gente julgar ou da gente perceber isso, assim, como é que um cara que é extremamente bom tecnicamente, cara, ele não consegue desenvolver. O que a galera fala aí é que a cabeça do cara é ruim, né? Que ele é briguento, que ele é isso, que é aquilo. Mas, assim, com o passar do tempo, teoricamente era para ele ir diminuindo esse ímpeto dele. Exatamente. Né? Então era para ele estar encaixando a cabeça de uma forma assim, poxa, agora é outro cara que tem que acontecer. Ou acontece ou tá fora. Exato. Eu acho que ele tá também na mente dele até